Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado. Levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados. Por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti naquela cruz. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. Eu acho que não tem forma melhor de começar esse culto, a não ser lembrando do sacrifício do Senhor por nós. Nessa semana nós relembramos tudo aquilo que Ele passou por cada um de nós. Tudo aquilo que Ele viveu por cada um de nós. Porque Ele estava naquela cruz, porque Ele quis nos trazer liberdade. É por isso que Ele estava naquela cruz. E não há nada que nós possamos comparar com o amor dele por cada um de nós. Ele deixou a sua glória. Ele habitou aqui na terra como qualquer um de nós. Ele estava entre nós. Mas Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. E por seu sangue nós somos lavados. É esse sangue que nos purificou. É esse sangue que nos lavou. É esse sangue que nos deu livre acesso ao Pai. O castigo que nos traz a paz foi Ele quem sofreu. A dor da cruz foi Ele quem sofreu. Então, enquanto você canta essa música, eu quero que você relembre o sofrimento dele na cruz, porque foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós, foi por amor a nós. E não há amor igual ao dele. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Oh! Levou sobre si. Foi moído por nossos pecados. Por seu sangue nós fomos lavados.
E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti naquela cruz. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Levante as suas mãos e adore a Ele. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho, tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia. Nós sabemos que o universo chorou, que o sol se apagou, porque ali estava morto o nosso Salvador. Porque o seu sangue por nós Ele derramou, o peso do pecado Ele levou. Mas nós sabemos também que no domingo de manhã a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá o grande amor do Senhor por nós. Ele venceu a morte por cada um de nós. Ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. E para sempre Ele merece ser exaltado.
universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Cante o mais alto que você puder, o Cordeiro venceu. Oh! Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltar. Pra sempre exaltado é, pra
sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. A morte não o segurou. Ele vivo está. Aleluia. Oh, para sempre vamos te adorar, Jesus. Para sempre vamos te adorar, Jesus. Para sempre te adoraremos, Jesus. Porque o que nos move aqui nessa terra, Senhor, é saber que um dia o Senhor voltará. E viveremos face a face contigo. Oh, que amor é esse? Que amor é esse que venceu a morte? Você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Oh, Espírito Santo, traz a nossa salvação, Jesus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Maranata, Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei,
eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Chame a Ele, chame a presença dEle. Clame a Ele de tal forma que seja aquilo que você espere, porque Ele voltará, Ele virá para nos buscar. Oh! Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Exalte o nome dEle, porque Ele voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te adora, a tua igreja te exalta e a tua igreja espera pela tua volta. Hoje é um dia muito importante para nós. É a data que nós realmente relembramos sobre a ressurreição de Jesus. Todos os dias nós lembramos, mas hoje parece que é o dia que todo mundo lembra dessa data. O mundo todo lembra, o mundo todo fala-se da ressurreição. Então é um dia muito feliz para nós. E que essa alegria de Cristo ressurreto esteja todos os dias no nosso coração. Que nós venhamos crer todos os dias que Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive nos nossos corações. Será que realmente nós temos acordado todos os dias com essa convicção? Porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Eu queria agora que você se expressasse da forma mais alegre que você puder. Realmente como aquele que crê que o Senhor vive e que Ele voltará. Como aquele que tem entendido que a esperança dos nossos próximos dias estão nele. É Ele quem nos traz esperança. Você pode se expressar nesse momento com toda a alegria que há no teu coração, para que juntos a gente comemore realmente a ressurreição de Jesus? Você pode aplaudir a Ele, gritar, pular, porque Ele está vivo, Ele está vivo, Ele vive, Ele vive. Ele está vivo, Ele vive. Oh.
enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu. Por quê? Aleluia! Se você crê, cante o mais alto que você puder. Exalte a Ele nesse momento. Nós te damos graça, Jesus. Tu és grande, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o leão da tribo de Judá. Oh! Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim, aleluia, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos voltar naquela parte, quando enfim. E quando enfim. Presta atenção, gente. Chegar. Será que realmente nós estamos preparando o nosso coração para esse momento? Oh, Jesus. Enfrentarei sem medo, sem medo, sem medo, então terei, aleluia,
verei na glória o meu Jesus. Oh, Jesus, como nós queremos te ver, Jesus. Oh, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Celebre ao Rei, aleluia. Oh, Ele está vivo. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Assente um minutinho, por favor. Toma na sua mão nesse santo seu dízimo, sua oferta, em adoração ao Senhor ainda. Ele é um Deus que vive, está conosco, está aqui, aleluia. Você ofereça agora em oração ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Se você ainda vai ofertar durante a semana, via Pix, via depósito, você também nesse instante ofereça ao Senhor, ore, oferecendo, consagrando ao Senhor nesse momento. Pai, nós queremos te honrar nesse instante ainda, Senhor, com nossos bens, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Deus, para administrar. Nós te agradecemos. O Senhor tem sido tão bom para conosco e tem, ó Deus, nos dado tudo o que precisamos. Colocamos tudo diante de Ti, Senhor, consagramos tudo a Ti, e nesse instante trazemos nossos dízimos e ofertas em gratidão e com desejo, ó Deus, de honrar o Teu nome com os nossos bens, conforme nos ensina a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, nós te oferecemos com coração alegre, ó Deus, e Te agradecemos e honramos, em nome de Jesus. Amém. Pode vir à frente, queridos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Aplauda mais uma vez o nosso Deus, Jesus ressurreto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fale mais uma vez com o Espírito Santo agora para que Ele revele a palavra ao seu coração. Você sabe como é importante e como nós aqui prezamos pela palavra de Deus revelada em nós, porque é a partir da palavra que nós nos tornamos verdadeiros discípulos e verdadeiros filhos de Deus, somos transformados. Fala com o Espírito Santo. Amado Deus, amado Pai, que o Teu Espírito Santo agora, nesse instante, nós clamamos, venha revelar a Tua palavra aos nossos corações, toma a minha boca, ó Deus, a minha mente, e que eu possa ser um instrumento, ó Deus, para transmitir a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu querer, ó Deus, a revelação do Teu Espírito se faça, Deus, de uma forma intensa no coração desses Teus filhos,
nesse instante. Revela-nos a Tua palavra, revela, ó Deus, em nosso espírito, para que haja entendimento, ó poderoso Pai, em nome de Jesus. Amém. Como não podia deixar de ser, eu vou falar sobre a ressurreição, né? Qual a importância da ressurreição, queridos, para nós hoje? Na prática, o que é a ressurreição e qual a importância da ressurreição? Nós vamos falar um pouquinho, não dá para a gente se aprofundar tanto no assunto, porque o tempo é pequeno, e se eu passo um pouquinho, tem alguém que fica me olhando ali, me cutucando. Então, nós vamos falar um pouco. E eu quero que você saia daqui entendendo um pouco mais, gostaria que saísse daqui um pouco mais consciente da importância da ressurreição do Senhor Jesus para nós. Quanto mais aumenta o nosso entendimento do que aconteceu, do que nós estamos vivendo hoje, do que nós viveremos, mais profundamente nós temos a possibilidade de vivermos esse reino, de vivermos essa vida proposta por Deus para nós. Amém? Quem está sedento, diga amém. Quem está com fome, diga amém. Você sabe que o Senhor não responde necessidade, né? Responde fome, responde sede, responde propósito. Não é simplesmente porque nós precisamos, é porque nós queremos, então Ele nos responde. Queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios 15, do 12 ao 23, vou ler na NVT. 1 Coríntios 15, 12 ao 23, quem não tem a Bíblia pode acompanhar lá, no telão. O apóstolo Paulo nos dizendo assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que algum de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Amém? Começaram a entender um pouquinho do valor da ressurreição de Cristo? Amados, se Cristo tivesse vindo na terra, morrido, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, morrido numa cruz, desejoso de nos salvar dos pecados, Ele veio sem pecado, morreu no nosso lugar, mas simplesmente tivesse parado aí, Ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, nada teria valor ou teria sentido. Porque quando o homem pecou, Deus disse para o homem: se você desobedecer, se você comer do fruto daquela árvore, se você desobedecer, certamente morrerá. Mas Deus não estava falando simplesmente de uma morte física, mesmo porque nós entendemos pela palavra de Deus que se o homem permanecesse no jardim, de onde ele foi expulso depois de pecar, depois de desobedecer, ele continuaria vivendo. Ele não morreria, porque ele continuaria comendo da árvore da vida e ele viveria eternamente em pecado. Deus o expulsou do jardim para que ele não comesse da árvore, para ele não continuar vivendo. Quando Deus disse, certamente morrerá, Deus estava dizendo,
a minha conexão com você será cortada. E você não terá mais a vida verdadeira que vem de mim para você. Então você estará espiritualmente morto. Então, aí quando Cristo morre na cruz, Ele paga os nossos pecados. Se Ele não ressuscitasse, queridos, dos mortos, nós continuaríamos mortos em nossos pecados. Não teria salvação para nós. Quando Ele ressuscita dos mortos, o que acontece? Ele estava revogando aquela lei de Deus, aquele decreto de Deus sobre o homem: certamente você vai morrer. Ele estava revogando isso. Jesus veio, pagou os nossos pecados naquela cruz, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele venceu a morte que foi decretada por Deus lá no início. Então, quando Jesus ressuscita naquela manhã de domingo, o maior acontecimento, queridos, aqueles dias, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, foi o maior acontecimento de todo o universo, desde o início do universo. O maior acontecimento. E muitas vezes nós não valorizamos na medida que nós precisávamos valorizar essa ressurreição. E nós não vivemos de acordo com essa grande bênção que o Senhor nos deu. O que significa que Jesus ressuscitou? Significa, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós ressuscitaremos também. Mas não é simplesmente uma ressurreição comum, porque muitas pessoas, a Bíblia fala de inúmeras pessoas que ressuscitaram. No Velho Testamento, no Novo Testamento, elas ressuscitaram. Lázaro ressuscitou, a menina ressuscitou, o filho da viúva de Naim ressuscitou, Eliseu ressuscitou uma pessoa foi jogada no túmulo de Eliseu e ela ressuscitou. Em contato com os ossos de Eliseu. Então muitas pessoas ressuscitaram, mas morreram novamente. Cristo ressuscitou, mas Ele não morreu novamente. Cristo ressuscitou, queridos, e se manifestou ressurreto em um novo corpo, perfeito. Para os seus discípulos, mais de 500 pessoas o viram de uma vez, e vários discípulos tiveram contato com Ele, muitos dias, durante 40 dias, Ele esteve na terra, se manifestando e conversando com seus discípulos, dando instruções, ensinando, com um novo corpo. Os discípulos, no momento que o viam, no primeiro momento, eles não reconheciam Jesus. Sabe por que eles não reconheciam? Por que eles não reconheciam Jesus? Os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram. Todos os discípulos que o viram pela primeira vez não reconheceram. Por que eles não reconheciam Jesus? Maria, Marta, lá no túmulo, não reconheceram, pensaram que era o jardineiro. Porque Jesus, queridos, estava em um corpo agora perfeito, glorificado. Essas marcas, como eu falava hoje de manhã na escola de discípulos, essas nossas marcas do tempo, por exemplo, uma barriguinha proeminente, uma carequinha que vai aparecendo, cabelos brancos, as rugas que vão deformando o nosso lindo rosto, não existiam mais em Jesus. Jesus era um homem experimentado nos trabalhos, andava no sol, então era um homem castigado. Mas quando Ele ressuscitou, o corpo dele era perfeito, era o mesmo Jesus, mas não tinha mais as deficiências de um corpo físico humano normal, porque o seu corpo era glorificado. Jesus ressuscitou, e ressuscitou com o mesmo corpo, não era um outro corpo. Jesus não tomou o corpo de alguém, aquele corpo que foi colocado lá no túmulo, o mesmo corpo ressuscitou, só que agora perfeito, agora um corpo glorificado, um corpo físico mais glorificado. Às vezes nós temos, por causa da nossa cultura, por influência da nossa cultura, nós pensamos nas coisas espirituais simplesmente como um fantasminha, um espírito. Então Jesus e muitos estudiosos do passado acabaram tentando defender essa ideia, que Jesus na verdade era um espírito.
Mas Jesus podia ser tocado, Jesus podia comer, podia beber com os discípulos, era visto, podia comer, beber, então ele tinha um corpo físico, matéria, só que uma matéria glorificada. E esse corpo nós receberemos, nós vamos simplesmente ressuscitar um dia. Você vai morrer, se Jesus não voltar antes, você vai morrer. Não vai muito tempo, você vai estar lá no cemitério. Sinto dizer, se você não sabia disso, não é para ficar triste também, mas daqui a uns anos você vai estar lá, debaixo da terra, num túmulo frio, escuro, e você não vai nem sentir, porque já está morto. Mas todos nós, é o caminho natural. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse momento, que havia uma discussão entre eles, no meio da igreja, que a ressurreição não existia. Mas o apóstolo Paulo está falando, viu, mas se a ressurreição não existe, para com tudo, acaba com a igreja e joga fora, joga no lixo a sua fé, porque nada tem sentido se Cristo não ressuscitou. Então, se nós não valorizarmos e não dermos importância à ressurreição do Senhor Jesus, a nossa fé não vale nada. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, ele foi só o primeiro. Ele é o primeiro, ele é as primícias de um grande povo que vai ressuscitar no último dia, inclusive nós. Amém? Quem vai ressuscitar no último dia aqui? Se eu estiver morrido, se eu estiver já morto, eu vou ressuscitar, com certeza. Você vai? Nós vamos nos ver então ressurretos? Nós vamos nos reconhecer no céu, queridos? Vamos ou não vamos? Vamos, eu vou chegar lá, dar um tapinha nas suas costas. Dindão, ô Dindão, agora você é perfeito, hein? Olha que corpo perfeito, porque aqui na terra, Dindão, sinto muito, não posso falar isso, mas lá você vai ter o corpo perfeito. Lá você vai olhar para mim e falar, nossa, Sérgio Lourenço, como você está lindo aqui, né? Seremos perfeitos, corpos perfeitos. Vamos olhar para trás e ver, puxa vida, como que eu cheguei aqui? Somente pela grande misericórdia e o amor do Senhor. E olha onde nós estamos. E com o corpo ressurreto. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja dizendo assim, olha, se a esperança de vocês em Deus é somente para essa terra, vocês são dignos de pena. Os mais dignos de pena de toda a terra. Porque que sentido tem a nossa vida com Deus se não há ressurreição dos mortos? Não tem futuro, não tem sentido. Então, se não há ressurreição dos mortos, morreu e acabou tudo. Então, como o próprio apóstolo Paulo diz, vamos comer e beber, vamos nos divertir, vamos viver todos os prazeres desse século, desse mundo, porque depois da morte acabou. Só que a palavra de Deus nos ensina, e a ressurreição de Cristo nos ensina, que não há simplesmente uma existência após a morte, como muitas religiões creem. Muitas religiões creem que há uma existência do ser humano após a morte. Mas a Bíblia nos ensina que não há simplesmente vida após a morte, mas a vida na vida após a morte. A vida, a verdadeira vida, com o corpo ressurreto e maravilhosa e esplendorosa após a nossa existência após a morte. Muitos concordam, há uma existência após a morte, mas só Jesus diz que há verdadeira vida após a morte, porque nós ressuscitamos para a vida, para vivermos uma vida eterna, maravilhosa com o Senhor. Então Cristo foi o primeiro desses seres humanos. Ele então revogou o decreto de Deus da morte eterna do ser humano. E agora então, a partir de Cristo, eu e você podemos ter esperança, como nós cantamos aqui, nós temos esperança de uma vida eterna. E não é uma vida eterna qualquer, é uma vida onde nós estaremos conectados a Deus de uma forma tão perfeita, como o Pai está conectado com o Filho, e o Filho com o Espírito, e o Espírito com o Filho e com o Pai.
O que a proposta de Deus para nós, queridos, isso é tremendo, é maravilhoso, é que nós façamos parte da própria família de Deus. Qual é a família de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, essa família cresce. E nós fazemos parte então dessa família em Cristo. Essa é a proposta de Deus para nós. É só um louco para não aceitar uma proposta dessa. Eu aceito, e você? Para nós vivermos essa vida, nós precisamos ressuscitar. Se nós vamos ressuscitar no último dia, queridos, o que é necessário antes de nós ressuscitarmos? O que é necessário antes de alguém ressuscitar? É morto, só ressuscita se ele morreu. Se não, não ressuscita. Aí está a questão. O que então nós devemos fazer, queridos? Qual é a nossa ação? Nós precisamos trabalhar em Cristo, com Cristo, para que nós morramos, porque senão nós não vamos ressuscitar. Primeiro de tudo, e eu não estou falando agora de morte física, uma morte do nosso eu, do nosso ego. Se o nosso eu não morrer para fazer a vontade de Deus e não a nossa, então nós não ressuscitaremos. Eu não vou ressuscitar. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3,10, eu amo demais essa passagem. O apóstolo Paulo, assim, no momento de profundo entendimento do plano de Deus, do querer de Deus, experiência com Deus, ele diz assim, em Filipenses 3:10 a 14: o que eu quero é conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Então, o que eu devo fazer? Se eu quero ressuscitar no último dia, queridos, de viver essa glória celeste, que para mim vai se tornando cada vez mais real conforme eu vou conhecendo Cristo, primeiro, o meu grande desejo, que tem que estar em meu coração, tem que surgir do meu coração, às vezes começa a surgir de uma forma assim bem, às vezes incipiente, bem suave, mas começa a existir lá em nosso coração aquele desejo, eu quero conhecer esse Cristo, eu quero conhecê-lo. E esse desejo, conforme você vai conhecendo Ele, você vai amando Ele, você vai querendo conhecer cada vez mais e cada vez mais. E o apóstolo Paulo aqui está falando do profundo do seu coração, de um homem que tinha uma vida com Deus. Ele fala assim, eu quero conhecer a Cristo. A minha vida, o meu grande desejo, a razão da minha existência é conhecer a Cristo. E experimentar o grande poder que o ressuscitou. O grande poder que ressuscitou Jesus, o poder do Espírito Santo que veio e trouxe Jesus novamente à vida. O grande poder que ressuscitou Lázaro? Não. O grande poder que ressuscitou Jesus, porque o grande poder que ressuscitou Jesus é muito maior, porque o grande poder que ressuscitou Jesus é o poder que trouxe Jesus à vida para a glória eterna e nunca mais morrer. E existir como parte do próprio Deus. Então ele quer experimentar esse grande poder que ressuscitou Jesus. Quero conhecer a Cristo. Arde em seu coração esse desejo? Está no seu coração? Porque, queridos, não é ter uma religião. Isso não tem nada a ver com religião. Esse negócio de religião, quem inventou foi o homem. E uns defendendo, a Igreja Católica, de vez em quando aparecem uns videozinhos, padres, defendendo a sua fé, as suas crenças, e o evangélico criticando aquele, esse criticando o outro. Queridos, esse negócio de religião, quem inventou foi o ser humano. Não é religião. É nós vivemos uma vida constantemente conhecendo cada vez mais o Cristo que ressuscitou por nós. É isso que Deus deseja. Se você faz parte dessa denominação, daquela ou da outra, pouco interessa para Deus. Você acha que Deus lá no céu, que legal, você pertence a essa, muito bem. Não, queridos, o que interessa e o que realmente importa, você está de verdade buscando conhecer Cristo?
Você está de verdade constantemente experimentando o poder, grande poder que ressuscitou Jesus? Nós experimentaremos o grande poder que ressuscitou Jesus quando Ele nos ressuscitar lá no final. Mas nós precisamos viver constantemente, dia a dia, experimentando esse poder que vai nos dando vida e vida e vida e nos ressuscitando todos os dias para vivermos uma vida com Deus. E aí ele segue: eu quero participar da sua morte. Isso os crentes não querem. Quando você começa a pregar isso, muitos crentes torcem a cara e às vezes nem voltam mais para a igreja. Só que o chamado de Deus para nós, queridos, é para a morte. Como nós terminamos a palavra na semana passada, aquele que não quiser tomar a minha cruz e seguir após mim, não é digno de ser meu discípulo, ponto final. Ou você aceita vir para Cristo e morrer com Cristo, ou você não vai ressuscitar. Porque primeiro precisa morrer, senão não ressuscita. E o que é essa morte, queridos? O que é essa morte? É você tirar a sua vida fisicamente? É lógico que não. Muito pelo contrário. O que Deus está dizendo assim: a sua carne, o seu homem que descende do velho Adão, cheio de pecado, essa tem que morrer. Para que o novo Adão, o novo homem, vindo de Cristo, descendência de Cristo, possa ir surgindo dentro de você. E esse novo Adão, ele faz a vontade de Deus e não a sua própria vontade, como o velho Adão. Nós descendemos isso de Adão, nós recebemos isso por herança de Adão. Adão disse um dia para Deus: eu vou fazer a minha vontade, corto a minha dependência de você, eu quero fazer a minha vontade. E até hoje isso permanece no coração do homem, cada um querendo fazer a sua vontade. E agora de uma forma cada vez mais intensa e pior. Não existe nem mais verdade absoluta, é a minha verdade, a sua verdade, a sua, cada um tem a sua verdade. O homem se distanciando cada vez mais do propósito de Deus. Então essa morte é a morte das nossas vontades particulares, individuais e egoístas. E a carne sofre, queridos. Essa carne reclama. A sua reclama. A carne não quer dobrar o joelho para gastar um tempo em oração. A carne ela não quer jejuar. A carne não quer deixar os prazeres sexuais que não são agradáveis aos olhos de Deus, que são pecado. E se você tira isso dela, ela sofre. Ela fica deprimida, ela fica para baixo, ela fica sem alegria, ela fica triste. Essa é a morte que o apóstolo Paulo está falando. Quero experimentar a morte de Cristo. Morrer numa cruz? Não. Matar o seu eu e as suas vontades e viver para aquilo que Deus quer que você viva. Agora só, não adianta falar assim: eu vou abandonar esse pecado e não querer sofrer. Se você vai abandonar um pecado, querido, se você decidiu em Cristo abandonar os seus pecados, os seus vícios, a sua carne vai chorar, vai reclamar, vai espernear, mas é exatamente isso. Então não fique, às vezes os crentes são enganados porque a carne começa a sofrer, começa a ficar deprimido, começa a ficar chateado, começa a ficar para baixo, porque ela não está sendo suprida dos seus prazeres que ela está viciada e acostumada. E a pessoa: não, eu preciso satisfazer, porque senão eu estou sofrendo muito. Mas é para sofrer mesmo, é a morte. Não tem nenhuma morte gostosa e agradável. Não tem. A sua carne vai reclamar. E é exatamente isso, esteja consciente. A sua carne vai sofrer. Até ela acostumar que aquilo que ela queria fazer, você, pelo Espírito de Deus, já determinou. Não é para mim, ponto final. Eu não vou obedecer à carne. A carne vai me obedecer, não eu obedecer à carne. O velho homem. Está entendendo? Então, quer morrer? Quer realmente viver para Cristo? Quer ressuscitar? Então, mata a sua carne. E ela vai chorar, e ela vai reclamar, e ela vai sofrer. E é assim mesmo. E você venceu aquele pecado, é pouquinho, você percebe que tinha outro que você nem sabia. Você vai ter que lutar com ele, e a carne vai sofrer, e assim por diante.
Então o apóstolo Paulo está falando, eu quero participar da sua morte, para poder participar da sua ressurreição. Quem vai ressuscitar? Aquele que participou da morte de Cristo, deixando a sua carne de lado. E olha o que ele diz: concentro todos os meus esforços nisso. Como está a nossa vida, queridos? Onde estão concentrados os nossos esforços? Em nossos filhos? No nosso casamento? Em ganhar dinheiro? Na sua esposa, no seu esposo? Em quem está concentrados os nossos esforços? Ele está dizendo, ó, eu concentro todos os meus esforços nisso em quê? Em morrer para mim mesmo, para eu poder ressuscitar, porque eu quero essa ressurreição. Ele tinha entendido. Então muitas vezes nós somos muito distraídos pelas coisas que nós vivemos aqui. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver a nossa vida normal, precisamos cuidar do nosso casamento, tudo isso, dos nossos filhos, com muito empenho, como que para o Senhor. Porque, embora alguns crentes confundam, mas o trabalho que você faz para Jesus, queridos, para o Senhor, não é aqui dentro da igreja, não. Tem o trabalho aqui dentro também, de ensino, de cuidado, de discipulado e tantos trabalhos que nós temos aqui. Mas o grande trabalho que você faz para o Senhor é lá fora. Como você está cuidando da sua esposa, marido? Aí as mulheres dão uma cutucadinha no marido assim, vai. Como você está cuidando dela? Esposa, como você está cuidando do seu marido? No seu trabalho. Está fazendo o seu trabalho com excelência, da melhor forma? Na escola, como é que você está tratando os seus colegas, seus amigos? Está cuidando daqueles mais coitadinhos, necessitados, que às vezes ficam afastados? Ou está também agindo como os outros, excluindo eles? Como nós estamos vivendo a nossa vida, o nosso trabalho como igreja do Senhor é todo tempo, em todo lugar, representando e mostrando Cristo. Então nós precisamos concentrar os nossos esforços para agradar a Deus em todas as coisas, para que nós possamos morrer para nós mesmos e viver para Cristo. E olha o que ele diz adiante: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Satanás, ele é muito esperto e muito ativo nesse sentido de fazer a gente olhar para trás e falar assim para você, não, mas você cometeu isso, esse pecado, você viveu isso, você fez aquilo. Ou então para muitos crentes, ele olha e fala assim, ei, não se envolve com a igreja não. Não se envolve com a igreja, porque lembra da outra igreja que você foi? Quantos já pensaram assim? Quantos já ouviram essa voz de Satanás? Lembra das igrejas que você foi? Olha lá, igreja é tudo assim, ó. Pastor age assim, os irmãos agem assim, daqui a pouquinho estão fazendo fofoca de você, não gostam de você, ninguém gosta de você, a igreja machuca as pessoas. Não, não se envolve com isso não. Mas o Senhor nos diz, o apóstolo Paulo dizendo, esqueço-me do passado, que passou, as feridas, os meus pecados, o que fizeram comigo, eu prossigo para frente, eu vou para frente, para o alvo, eu tenho um alvo, prossigo para o final da corrida para receber o prêmio. Que prêmio? O prêmio da ressurreição dos mortos e viver com o Senhor eternamente. Cristo já venceu a morte definitivamente, o decreto já foi vencido por Cristo. Então nós também podemos, querido, eu e você, nós podemos. Jesus, naquela maravilhosa manhã de domingo, Ele estava dizendo, com aquele acontecimento, Deus estava dizendo para nós, olha, vocês têm um futuro, humanidade, a humanidade tem um futuro, a humanidade tem agora uma esperança, a humanidade agora tem um futuro garantido, é só querer, e todos aqueles que desejarem vão viver uma vida eterna, maravilhosa, além do que aquilo que nós possamos imaginar. Você já tentou imaginar o céu? O que você imaginou, por melhor que seja, não chega nem 1/1000 do que é o céu, queridos, do que é nós vivemos
nós vivemos conectados com Deus, perfeitamente conectados com Deus. Hoje nós temos uma conexão com o Senhor, mas é uma conexão ainda muito pequena e fraca diante daquilo que nós teremos com o Senhor. A humanidade vive numa miséria terrível. Num determinado momento, Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, ele estava conversando com Maria, e Maria e Marta começaram a chorar, os judeus que estavam em volta, que eram amigos de Lázaro, começaram a chorar também. Jesus é movido em seu interior, e ele também chora. Por que Jesus chorou, queridos? Por que você acha que ele chorou? Porque Lázaro tinha morrido? Jesus não chorava por essas coisas, sabe por quê? Primeiro porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele foi lá para isso e sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. E ele também sabia da ressurreição para a vida eterna. Ele estava chorando, eu creio no meu coração, olhando para nós, seres humanos, que um dia fomos tão gloriosos diante de Deus, no Éden, um ser tremendamente maravilhoso, filhos do próprio Deus, uma conexão perfeita com Deus, e nessa conexão espelhava e irradiava a glória de Deus por toda a terra, governando a terra. Olhou para esse ser maravilhoso que era o homem, e percebeu e viu ali a miséria em que o homem se encontrava, e se compadeceu da humanidade, do ser humano ali naquele momento tão triste. E nós sabemos como é triste a morte de alguém querido, de alguém amado. Perdeu tudo, perde a esperança, não tem mais sentido, e viu ali o sofrimento daquelas pessoas, viu a miséria em que se encontrava o ser humano, outrora tão glorioso. Deus olha para nós hoje também, queridos, para cada um de nós, e Ele percebe, Ele sabe das nossas misérias, das nossas tantas limitações. Ele sabe das minhas limitações, das suas, dos seus pecados, dos meus, dos nossos erros. E Ele se compadece de nós como Cristo se compadeceu ali de Maria, Marta e toda a humanidade. Ele simplesmente está dizendo para nós assim: olha, Jesus já ressuscitou. Você pode também fazer parte disso. Você também pode fazer parte dessa nova raça de seres que eu estou formando, humanos agora glorificados. Você também pode fazer parte disso. É isso que ele está dizendo para nós. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, é isso, é assim que eu vivo. Siga o meu exemplo. E lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27, o apóstolo Paulo mesmo dizendo assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ele está comparando aqui a nossa atitude, qual deve ser a nossa atitude diante de Deus. Ele está dizendo: aqui nesse mundo, as pessoas, para conseguirem qualquer prêmio, pequeno reconhecimento do mundo, ou algum dinheiro, um prêmio em dinheiro, uma taça, eles se disciplinam tremendamente. É assim ou não é assim?
cara que joga futebol, ele treina. O nadador treina. Se abstém de um monte de alimentos que podem fazer mal para ele, para os músculos dele. E são horas e horas diárias de treinamento para alcançar a melhor performance. Para conseguir, ele está falando, no caso lá antigamente era uma coroa de louros, uma coroa de uma árvore, né, de folhas, que daqui a pouquinho murchava. Mas ele está dizendo, o atleta precisa se disciplinar em todos esses aspectos e se esforça para ganhar esse prêmio que vai murchar. E nós? Qual é o nosso esforço para conseguirmos uma coroa eterna? Então nós precisamos disciplinar nosso corpo como um atleta. Ele está dizendo, treinando para fazer o que deve e não o que ele quer. Através do nosso corpo, queridos, nós precisamos viver uma vida para fazer o que o corpo deve. O corpo é dominado por nós e não o corpo nos domina. Está entendendo? Para que nós possamos vir a ser aprovado. Mas você pode dizer assim, mas eu já tentei tantas vezes, eu não consigo. Queridos, o meu desejo é ser disciplinado e me disciplinar dessa forma para conseguir essa coroa. Eu vou fazendo até onde eu consigo fazer. A partir daí, o Espírito Santo, meu grande amigo, vai agindo dentro de mim para que eu consiga. Eu não estou sozinho nesse negócio. Você não está sozinho nesse negócio. Você não está sozinho buscando essa coroa e buscando ser disciplinado. O próprio Jesus está conosco. Ele falou, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo foi dado a nós como nosso consolador, então não tem a menor desculpa. Eu não consigo, eu não posso. Se nós realmente queremos, nós podemos, porque em todas as nossas grandes limitações, que Deus vê e Deus sabe como nós somos miseráveis e hoje não somos nada. Mas Ele nos ama e deu o seu Espírito para morar em mim, morar em você, para que nós possamos conseguir essa coroa. Nem a coroa que nós teremos lá, queridos, pelas nossas obras, é mérito nosso, porque na verdade é o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que fez isso acontecer. O que nós precisamos simplesmente é abrir o nosso coração e a nossa mente e deixar o Espírito Santo ir agindo dentro de nós, de forma sincera. Senhor, olha, o Senhor sabe quantas vezes eu pequei dessa forma e tenho a tendência de pecar desse jeito, mas Espírito Santo, eu quero viver uma vida santa, eu quero matar a minha carne, matar os desejos da minha carne para viver para Ti. Eu não quero viver a miséria dessa humanidade, eu quero viver a glória eterna juntamente contigo. Amém? O que realmente acalma o nosso coração e nos dá grande alegria, e você precisa ter isso dentro de você. Você não consegue, mas o Espírito Santo dentro de você vai fazer você conseguir. É sempre Ele, tudo para Ele, tudo dele, tudo, sempre Ele é o centro e Ele vai fazer você conseguir. Então nós temos em nós o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que é o selo da nossa salvação. Ele é o selo, a garantia de que nós chegaremos lá no final vitoriosos. Você crê nisso? Então não é só você. Aí você tem que ouvir essa palavra e falar: Senhor, eu quero isso, eu quero viver eternamente contigo, eu quero a vida eterna. E dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, me auxilie a viver isso, porque eu desejo, eu quero me disciplinar, eu quero viver isso. Amém, queridos? Nós temos a garantia que Jesus ressuscitou. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, porque fomos escolhidos para isso. Você crê nisso? Então, porque Jesus ressuscitou, essa é a garantia que nós também ressuscitaremos um dia, e estaremos para sempre com o Senhor. E nós vivemos a nossa vida aqui dessa forma, com esse propósito, nesse sentido. Você entendeu? A razão da sua existência.
Não é seu filho, não é seu marido, não é ter um marido, não é ter uma esposa, não é ter um trabalho. A razão, apesar que tudo isso é bom, mas a razão da sua existência é você estar se preparando para essa vida eterna com o Senhor. Aqui é rápido, queridos, passa muito rápido mesmo. E já já nós estaremos com o Senhor, para todo sempre. Então vamos viver de forma que realmente valha a pena. Coloque-se em pé, por favor. Esse nosso Deus, como eu disse outro dia, Ele é responsável por mim e por você, queridos. Como um pai, Ele é responsável por nos levar à vitória. Ele é responsável por fazer com que eu e você cheguemos no final vitoriosos e alcancemos a coroa. Se você deseja isso, se você tem esse desejo, é porque você foi escolhido por Deus. Se você foi escolhido por Deus, então de forma alguma isso vai sair, alguém vai tirar isso de você. Se você está ouvindo essa palavra e você crê, é porque você é o escolhido de Deus. Se você é escolhido de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, que é a garantia de que você vai chegar lá. E naquele grande e maravilhoso dia, no abrir e piscar de olhos, os mortos ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos terão o seu corpo transformado para viver eternamente na glória do Senhor. A nossa esperança não é aqui. Nossa esperança é a eternidade. Feche seus olhos. Aleluia. Medite nessa palavra. Fala para o Espírito Santo o que você deseja. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Aleluia. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Fale com Deus. Diga para o Senhor o que você quer, amado. Confesse agora ao Senhor seus minutinhos. Confesse ao Senhor o que você quer. Todas as suas falhas. Diga para Ele: Senhor, eu tenho limite nisso, eu não consigo. Mas eu desejo a coroa, eu desejo a vida eterna, eu quero. Eu creio. E eu quero a ressurreição. Diga para o Senhor: eu quero, Deus, eu quero. Eu anseio por esse dia, mas eu não consigo viver uma vida santa. Eu quero melhorar, eu quero crescer em Ti, eu quero Te conhecer, eu quero experimentar do poder que Te ressuscitou, eu quero Te conhecer mais profundamente. Eu Te desejo, Deus, eu Te quero. Diga para Ele: eu Te quero, Pai, eu Te quero, Senhor, eu quero fazer parte de Ti de forma cada vez mais íntima, ó Deus. Poderoso Pai, amado Jesus, que conhece as misérias da humanidade, amado Jesus, que se compadece e chora por nós, por causa da nossa miséria, ó Deus, poderoso Deus, compadeça-te de nós. Nós nos arrependemos, porque somos tão falhos. E às vezes não valorizamos, ó Deus, a grande coroa que nós receberemos na ressurreição, o grande prêmio. Mas nós queremos em Ti, ó amado Espírito, vencermos dia a dia. Ó Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos para vencermos todas as nossas limitações que nos impedem de viver uma vida mais íntima e experimentando do Teu poder. Ó Deus, vem, poderoso Deus, poderoso Espírito Santo, vem sobre nós e nos capacita a viver uma vida santa, nos capacita a matar o velho Adão, a carne, nosso velho homem, para nós vivermos, ó Deus, uma vida de vitória. Ó poderoso Pai, sabemos que o Senhor nos conhece, ó Deus, que nos ama, nos aceita assim como somos, mas quer, ó Deus, que nós vivamos uma vida de um padrão muito mais alto, e nós queremos isso também. Deus poderoso, revela-te a essa igreja, revela-te a esse povo, revela aos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Revela-te a nós, ó Deus. Nós nos alegramos em Ti. Nós nos alegramos porque nós conhecemos, ó Deus, a Tua palavra de vitória para nós. Nós conhecemos, ó Deus, o final da história. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos revela o final da história. Que nós somos mais do que vencedores. Nós conhecemos o final da história do leão que vem, o cordeiro morreu. O cordeiro morreu, mas o leão se levanta e vem vitorioso para governar a terra, juntamente conosco, juntamente com a igreja, e nós nos alegramos nisso, ó Deus. Nós queremos viver isso, ó poderoso Pai. Vamos nos alegrar no Senhor, amados. Vamos nos alegrar porque nós já vencemos. Porque Cristo venceu, nós já ressuscitamos, porque Ele ressuscitou, porque o Cordeiro agora é o leão que vem para governar, aleluia. Nos alegramos no Senhor, aleluia, glória a Deus. Não vejo a hora de Te ver, não vejo a hora de Te ver,
vejo a hora de te ver assim. Esse Deus vem. Esse Deus vem. Nós governaremos com Ele, queridos. Não demora. E Ele vem. Não mais como um cordeirinho puro e perfeito que morreu no nosso lugar, mas agora como leão vitorioso que governará toda a terra. E nós com Ele, nós igreja ressurreta com o corpo glorificado, governaremos juntamente com Ele toda a terra. Essa é a promessa do Senhor. Vamos nos alegrar nele. Aleluia, diga aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Te aguardamos, Jesus, ansiosos, desejosos, te aguardamos, ó leão da tribo de Judá. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade.
o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, oh, oh. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Que ruja o leão diante da majestade de Jesus. Sentar-se, aleluia. As crianças vão apresentar, então vamos ver as crianças na apresentação.
Aleluia. Deus abençoe as nossas crianças lindas. Muito bom. Ele vive. Nós temos um vídeo do evento de sexta-feira, não temos? Cadê os jovens? Quem estava aqui na sexta? Levanta a mão aí. Foi bom ou não foi?